Olá pessoal, tudo bem? O nosso encontro de hoje na classe da Escola Bíblica Dominical para os novos convertidos tem como tema justos e ímpios. Essa é uma aula sobre doutrinas batistas baseada na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, este é o artigo 19, ok? Então vamos lá. Deus, no exercício de sua sabedoria, está conduzindo o mundo e a história ao seu termo final. Olha que coisa interessante, né? Deus, na sua soberania, Ele está fazendo isso, viu? E no texto de Mateus, capítulo 13, 39 e 40, encontramos assim: e o inimigo que o semeia é o diabo, a colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Esse texto mostra claramente, além de outros ensinos, que existe uma colheita do fim. O próprio Cristo disse isso, né? A colheita é o fim desta era. Então, a soberania de Deus, de uma forma ou de outra, querendo ou não, né? Qualquer pessoa, querendo eu ou não, a soberania de Deus está conduzindo o mundo para uma colheita final. Amém? Vamos lá. Em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo pessoal e visivelmente em grande poder e glória. Então, mais uma vez ele diz a esse respeito, né? Por que pessoal? Porque ele não vai voltar só para uns, vai voltar pessoalmente para todos, né? E visivelmente com poder e grande glória. Mateus capítulo 16, versos 26 e 27 dizem sobre isso. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Nós acabamos de ler no slide anterior que a volta de Jesus Cristo foi prometida por Ele, pessoal, visivelmente, em grande poder e glória, e é o que nós encontramos neste texto. Agora, o que vai acontecer? Alguns fatos acontecerão nesta volta de Cristo, né? Um deles é o que diz Daniel capítulo 12, verso 2 e verso 3. Olha como a Bíblia ela é extraordinária. Uma mesma cabeça escreveu, inspirou homens, cerca de 40 homens, a escrever os 66 livros da Bíblia durante um espaço de 1500 anos. Ou seja, da primeira composição, né, possivelmente em Gênesis, até a última em Apocalipse. Eu digo possivelmente porque há historiadores que acreditam que o livro de Jó, também escrito por Moisés, foi escrito antes de Gênesis, né? Mas isso não tem assim grande dificuldade para a nossa lição de hoje, né? Entre Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e Apocalipse, nós encontramos cerca de 1500 anos de composição. Um só Espírito, o Espírito de Deus, escreveu isso. Cristo falou sobre a sua volta, né? Falou sobre como será. Paulo também falou sobre a volta de Cristo em Tessalonicenses. Também João falou sobre a volta de Cristo no Apocalipse.
E alguns outros livros, como no Antigo Testamento, como Daniel, também fala sobre o fim, né? E isso mostra que o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, escreveu a Bíblia Sagrada, né? Através de homens inspirados, como eu disse, cerca de 40 homens, num interstício de 1500 anos. Diz assim esse slide número 5: os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Diz assim o texto de Daniel 12, verso 2 e 3: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Essa justiça é a justiça de Cristo, né? Ou seja, Deus fez Cristo como justiça para aqueles que crerem nele. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, no versículo 1, já começa assim: sendo, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Então, haverá ressurreição diante dos julgamentos de Cristo, como vimos em outros textos, uns para a vida eterna, outros para a vergonha. Já começamos a identificar 2 grupos, né, diante do fim, ou seja, justos e ímpios, que é o tema da nossa lição. Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, já até citamos o texto de Romanos capítulo 5, verso 1, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Quando o texto fala que serão julgados pelas suas obras, né, não quer dizer que as boas obras levam a gente para um julgamento de absolvição, né, ou de salvação. Não. O texto mostra claramente frutos da fé, frutos da fé, ou seja, aqueles que creram em Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, né? Isto é a fé. Estas obras que o comentarista está dizendo são obras frutos da fé, né? Agora, aqueles que praticam obras frutos da incredulidade, esses serão condenados para a morte eterna, que a Bíblia também chama de inferno. Vamos para adiante. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Veja bem, este testemunho, né, de Atos capítulo 10, versículo 42, fala da pregação, fala de Jesus, mas ensina também que ele, Jesus, foi constituído juiz de vivos e de mortos. O que isso quer dizer? Hoje, Jesus é o Salvador para todos os que crerem, né? Mas, quando ele voltar, e já vimos em outros slides, em outros textos, que ele prometeu retornar, né? Haverá uma colheita do fim, ele virá como juiz com grande poder e glória, acompanhado dos seus anjos, porque Deus o constituiu juiz de vivos e de mortos. Por que de vivos e de mortos? Porque aqueles que creram herdam a vida eterna ainda na terra, já estão salvos. Então, Jesus Cristo é o juiz dos vivos. E aqueles que não creram e não vão crer até morrer nesta vida, estarão mortos eternamente.
Jesus Cristo é o juiz também dos mortos. Mas adiante, os ímpios, condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão castigo eterno, separados de Deus. Diz assim Mateus 16, 27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Já os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Mateus 25, 31 e 32 diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Mais uma vez, dois grupos: ovelhas e bodes, justos e ímpios. Essa não é uma mensagem minha, essa não é uma mensagem criada por mim, criada pela liderança desta igreja ou de qualquer outra igreja em qualquer tempo da existência ou de qualquer outro grupo religioso. Esta é uma mensagem do próprio Cristo, a quem Deus o gerou pelo Espírito Santo e levou, conduziu o seu ministério, as suas obras, a sua vida pelo Espírito Santo, o fez morrer pelos pecados de toda a humanidade, né? O ressuscitou pelo Espírito Santo e com o seu Espírito Santo já tinha ensinado, né, sobre este assunto, que o próprio Espírito Santo faz registrar através da tinta de Mateus, né, escrito por Mateus, a esse respeito. Ou seja, justos e ímpios, né? Ovelhas e bodes, vida eterna e morte eterna. Mais adiante, no nosso último slide, nós encontramos Jesus Cristo se revelando mais uma vez, né? E agora através de João, seu último discípulo, o último dos 12, que morreu na ilha de Patmos, preso numa ilha. Ali ele recebe esta revelação do próprio Cristo, que é chamada de Apocalipse. Esse livro é escrito para as igrejas da Ásia, 7 igrejas da Ásia, mas é um livro cheio de simbologia por causa da perseguição do Império Romano. E como as ovelhas, os irmãos já tinham, né, o costume desses assuntos, ele foi escrito cheio de simbologia para que a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, que estava espalhada, né, nesses 7 lugares da Ásia, viessem a ser consolados e confortados por causa da vitória de Cristo Jesus. O livro de Apocalipse, cheio de simbologia, ele anuncia a mensagem do Cordeiro de vitória. Digno é o Cordeiro que foi morto, né? Ele é o vencedor com a sua igreja. Interessante que este livro, a Bíblia Sagrada, abrindo aqui um parênteses, ele é um livro atual, é um livro sempre contemporâneo. O Espírito Santo de Deus o faz manter esse livro, inclusive nos nossos dias. O livro mais lido do mundo, né, contém as revelações do próprio Deus. E neste momento, neste texto de Apocalipse 22, do verso 11 ao 14, nós encontramos o seguinte: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve.
A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que texto extraordinário, né? O texto quer dizer, olha, você quer continuar não crendo? Você quer continuar negando a injustiça e por isso praticando a impiedade, a injustiça, desobedecendo à vontade de Deus, se rebelando contra Deus? Você quer continuar imundo na sua imundícia, envolvido, dominado pelo pecado, vivendo as obras desta carne que vai um dia morrer? Continue. Você quer continuar a praticar a justiça, ou seja, a justiça é Cristo, né? Justificado, pois, pela fé em Cristo Jesus. Nós citamos esse texto de Romanos capítulo 5, versículo 1. Você quer continuar crendo em Cristo, né? Herdar esta salvação? Você quer continuar a santificar-se, né? A ser santo, ou seja, separado por Deus, né? Pela sua vontade, pela sua palavra, pela sua vida no reino, na terra? Continue o justo, o ímpio sendo ímpio, continue o justo sendo justo, né? Eu quero dizer para você que ainda que você continue sendo ímpio e que você continue sendo justo, eu voltarei. O texto diz: eis que venho em breve, né? A mensagem da igreja, que é a do Evangelho, é que o ímpio receba Cristo como seu Salvador para ser santo. O injusto receba Cristo como seu Salvador para ser justo. A mensagem do Evangelho não é uma justiça da igreja, mas é uma justiça de Cristo. O Evangelho é Cristo. A justiça não está na igreja. A igreja está com a mensagem, mas a justiça está com Cristo. Então, receba Cristo como seu Salvador e Senhor, para que Ele o torne justo, para que você seja tornado santo por Ele, santo, separado por Ele de todas as injustiças, as impiedades e as imundícies, né? O texto diz: a minha recompensa está comigo, diz o Senhor Jesus Cristo. A recompensa não está com aquele a quem podemos duvidar, está com o soberano, né? Está com aquele que é soberano sobre todos os reis, todos os poderes da terra e do céu e debaixo da terra, simbolizando assim o inferno. Não quer dizer um local determinado, né? A palavra de Deus nos diz que o inferno é na terra, mas são palavras, expressões simbólicas. O que esse texto quer dizer? Que a recompensa está com aquele que tem toda a revelação, que sabe de todas as coisas. O Alfa e o Ômega são duas letras do alfabeto grego. O Alfa é a primeira letra e o Ômega é a última letra. Isso quer dizer que todo o conteúdo da revelação, do entendimento, do conhecimento está com o Senhor Jesus Cristo. Nele nós encontramos toda a revelação de Deus para toda a existência, né? A recompensa não está nas mãos de quem podemos duvidar, está nas mãos daquele que é o Alfa e o Ômega, está nas mãos daquele que é o primeiro e o último. Deus fez Jesus Cristo o primeiro da nova geração, o primeiro da nova criação, o primeiro a herdar o seu reino no céu, né? Ou seja, aquele que originou a fé, ele é o primeiro e também é o último. É aquele que vai encerrar a fé, é aquele que vai encerrar o número daqueles que herdarão a vida eterna. A recompensa não está nas mãos de quem podemos duvidar, está nas mãos do soberano, daquele que é o primeiro e último.
está nas mãos daquele que é o princípio e o fim. A Bíblia toda aponta para Jesus. Jesus Cristo foi originado pelo Espírito Santo de Deus, foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus, foi morto e ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus, né? E cheio do Espírito Santo de Deus está no céu. Jesus Cristo é a encarnação do próprio Deus com o seu Espírito. Antes de ser encarnado, ele estava no início de todas as coisas, criando todas as coisas. O princípio e também é o fim de todas as coisas. É para onde todos nós estaremos indo. Todos nós estaremos perante o Senhor Jesus Cristo. Ele é o princípio e o fim. A recompensa não está nas mãos de quem podemos duvidar. Está nas mãos da soberania de Jesus, daquele que é o princípio e o fim. Portanto, seja você bem-aventurado, próspero, é o que a palavra felizes quer dizer. Os que lavam as suas vestes, aqueles que têm uma nova vida. Eu gosto de um outro texto que diz: os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, os que creem em Cristo Jesus, do que Cristo fez na cruz, deu o seu sangue para salvar. Felizes são os que creem em Cristo Jesus, os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, né? A fé em Cristo Jesus garante a vida eterna ainda neste mundo. Não é algo que a gente vai saber depois de morrer, não, né? João ainda escreveu na sua primeira epístola, primeira carta ao João, no capítulo 5, diz: eu vos escrevo para que tenhais, né, a certeza da vida eterna. Então, aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna ainda nesta terra e podem, vivem qualidades de vida eterna ainda nesta terra, não perfeitas, porque esta perfeição ela será, como o texto está terminando, que possam entrar nas cidades pelas portas, na cidade pelas portas, né? Ou seja, na vida eterna, na Nova Jerusalém. Ok? Deus te abençoe com este estudo sobre justos e ímpios, e até o nosso próximo encontro.